A fabricação do cimento gera impactos ambientais relevantes ao meio ambiente, gerando uma alta emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. E além do dióxido de carbono, gera também o monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e composto de chumbo, que são todos eles poluentes. Estudos mostram que 5% da emissão dos gases do efeito estufa vem da indústria cimenteira. O processo de fabricação gera impacto direto ao meio ambiente no momento da extração da sua matéria-prima, que gera desmoronamento das pedreiras de calcário e erosão do solo gerado pela vibração decorrente da extração do mesmo. A extração de argila em rios pode causar o aprofundamento desse curso, diminuindo a quantidade de água dos leitos, atrapalhando o seu habitat existente, o que diminui a diversidade da sua região. As emissões de gases de efeito estufa e aerossóis vêm mudando a composição da atmosfera, em decorrência das atividades humanas. Enquanto os gases de efeito estufa aquecem o clima terrestre, os aerossóis podem tanto aquecer quanto esfriar. Além disso, na fabricação do cimento, não podemos esquecer a poluição do ar e a degradação e alteração dos habitats ao redor das fábricas de cimento. A indústria do cimento é responsável por aproximadamente 3% das emissões mundiais de gás de efeito estufa e 5% das emissões de CO2. Falando números e porcentagens por alto, pode não parecer tanto, mas os números são assustadores quando se vê especificamente para a indústria da fabricação do cimento. Falando de números específicos nas emissões da fabricação do cimento, 5% de transporte, 5% de energia, num total de 100% de gastos, mas 50% aproximadamente é na produção e 40% restante é da clinkerização, ou seja, a produção de cimento afeta muito o meio ambiente. O processo via seca, que é como a maioria das indústrias brasileiras produz cimento, faz o seguinte: moagem e homogeneização das matérias-primas, clinkerização da farinha crua em fornos rotativos, moagem do clinker para adição de gesso para obtenção do cimento e ensacamento e expedição do produto final. A fabricação de cimento causa impactos ambientais relevantes ao meio ambiente, gerando uma alta emissão de poluentes gasosos, como é o caso do dióxido de carbono, que é um dos principais causadores do efeito estufa, além de outros materiais particulados. Segundo estudos, as cimenteiras são responsáveis por 5% da emissão global do CO2 liberado na atmosfera. Essa porcentagem soma algo próximo aos 2 bilhões de toneladas anualmente. São também responsáveis pela produção de 20 bilhões de toneladas de clinker. No seu processo de fabricação, além do CO2, podem ser liberados o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, além de compostos de chumbo, sendo que todos eles são poluentes. Outra forma que o processo de fabricação gera impacto direto ao meio ambiente é no momento da extração das matérias-primas, que gera desmoronamento nas pedreiras de calcário e erosão no solo, por conta das vibrações decorrentes da extração. Já no caso da argila, a extração gera nos rios o aprofundamento dos cursos, diminuindo a quantidade de água nos leitos, atrapalhando os habitats ali existentes, o que diminui a biodiversidade dessas regiões. Um outro impacto que não podemos deixar de citar é a poluição do ar que é gerado durante o processo de fabricação desse material, que gera ainda degradação e alteração nos habitats próximos às fábricas. De acordo com estudos já feitos em alguns municípios ao redor das cimenteiras, a qualidade do ar é classificada como ruim, com concentrações extremamente altas de poluentes, que de certa forma não afeta apenas o meio ambiente, mas também a saúde da população. Apesar do processo de fabricação desse material não produzir resíduos sólidos diretamente, já que as cinzas das queimas dos combustíveis no forno são incorporadas ao clicker, há uma alta emissão de poluentes gasosos e materiais particulados. Por exemplo, nas emissões de indústrias de cimento, cerca de 50% refere-se ao processo produtivo. Como nós já vimos, um dos principais impactos ambientais na produção do cimento é a emissão de CO2. Por isso, esse processo de fabricação tem que sofrer algumas alterações para diminuir esses impactos ambientais. Uma das opções seria a alteração das fábricas para que esse carbono seja absorvido por uma nova tecnologia. Essa tecnologia é a partir de substâncias químicas orgânicas.
Essas substâncias são chamadas de iminoguanidinas, em que o bicarbonato se liga com as soluções de dióxido de carbono e água. Outra opção seria a utilização de via seca no processo de produção do cimento, fazendo com que o forno precise de menos alimentação. O reaproveitamento de resíduos industriais ao invés de combustíveis fósseis no forno também ajudaria a diminuir esses impactos, uma vez que a queima desses combustíveis fósseis gera CO2. O cimento sustentável também é uma ótima opção para diminuir esses impactos ambientais, onde parte do clinker é trocado por escórias granuladas de alto forno, reduzindo em até 95% a emissão de CO2 na atmosfera. A escolha por modelos do cimento que se baseia nessas práticas para alterar o rumo atual, visto que o cimento é fundamental para a construção da sociedade atual. Portanto, deve-se procurar alternativas que larga a escala para seus impactos que sejam menores. Então, gente, esse é um ensaio para determinar a massa específica do aglomerante. Como aglomerante, ele usou o cimento Portland e o método que ele vai usar é o Chatelier, que é esse frasco aí que tem essas duas partes mais gordinhas, né, no frasco. E aí a gente já consegue ver uma das dificuldades de fazer esse experimento fora do ambiente de laboratório acadêmico, porque a gente não tem todos esses materiais que seriam o ideal para fazer a realização. Para esse experimento, ele vai pegar o funil e adicionar o querosene, que é uma substância que não reage com o cimento Portland. Logo após que ele coloca o querosene, ele vai adicionar esse cimento Portland também com o funil. Agora, já com o querosene dentro do frasco, né, a gente consegue ver a primeira escala, né, que é o volume desse querosene, que é o volume inicial, que a gente vai chamar. E essa seria uma outra dificuldade, esse funil, que nós não teríamos fora do ambiente acadêmico da escola. E agora, com a adição do cimento Portland dentro do frasco, a gente consegue ver como esse nível subiu, que seria o volume final. E assim a gente consegue descobrir qual que é o volume do cimento que a gente colocou dentro do frasco. E para o cálculo, a gente vai precisar saber a massa, que foi de 60 gramas de cimento Portland, mais o volume final e inicial, e jogar para esse cálculo que vai dar para a gente já o valor que a gente precisa da massa específica. A conclusão que chegamos no final desse ensaio é que a principal dificuldade de executar esse experimento fora do ambiente acadêmico é a falta dos materiais adequados, como o frasco de Chatelier, os funis, a balança. Além disso, o querosene, que quando não tem cuidado pode ser perigoso, ao inalar, por exemplo. Para este ensaio, necessitamos do uso de uma balança de precisão, um corpo de provas, cápsulas para armazenamento das amostras, uma régua metálica rígida, pá, provita graduada e uma balança simples, além de uma estufa conforme a NBR exige. Começa-se o ensaio pesando o corpo de provas e em seguida as cápsulas utilizadas no processo. O material a ser ensaiado necessita passar 24 horas na estufa para seu secamento total. Para o ensaio serão necessários 2 vezes o volume do corpo de provas do material utilizado. Faz-se então o procedimento de rasar a superfície, utilizando a régua de metal sem aplicar força sobre o material. Em seguida pesa-se o corpo de provas mais a amostra. Repete-se o processo para a segunda parte da amostra. Inicia-se a adição de água para os testes, primeiramente com 0,5% de umidade, sempre homogeneizando a mistura. Pesa-se então o corpo de provas mais a amostra úmida. Agora retiramos aproximadamente 50 gramas do material úmido e reservamos em uma cápsula previamente pesada. A NBR solicita que sejam feitas 3 amostras para cada teor de umidade. Repete-se esse processo para cada teor. Ao final, levamos essas amostras à estufa, onde ficam em uma temperatura de 105 a 110 graus por 24 horas. Após essas 24 horas, espera-se o resfriamento das amostras e pesa-se novamente cada uma delas. Agora, voltando ao princípio, para sabermos quanto de água devemos adicionar em cada teor, usa-se a massa total inicial vezes o teor de umidade dividido por 100 e assim obtemos a quantidade de água para cada teor em gramas. Após calcularmos o teor de umidade, utilizamos a massa inicial da amostra úmida menos a massa final
dividido pela massa final menos a massa da cápsula, multiplicado por 100. Então, se calcula o coeficiente de inchamento, onde a massa específica seca dividido pela massa específica úmida vezes 100 mais o teor de umidade dividido por 100. Então, preenche-se a tabela com o resultado desses cálculos e tem-se o coeficiente de inchamento para cada teor de umidade realizado. Os resultados obtidos se aplicam na correção do agregado miúdo nos traços de concreto dosados em volume e também na aquisição de agregado em volume e os volumes de padiolas de medição. Eu vou falar um pouco sobre a determinação da composição granulométrica. Então, é um método de análise que visa classificar as partículas de uma amostra pelos seus tamanhos e medir frações correspondentes a cada tamanho. A composição granulométrica é a característica de um agregado de maior aplicação na prática, principalmente para o método de módulo de finura e dimensão máxima da característica da curva granulométrica. A curva granulométrica permite planejar um melhor empacotamento dos grãos e de agregados. Com isso, reduz vazios e melhora a interface da pasta do agregado. E controla também a homogeneidade dos lotes recebidos na obra. E com isso, elabora as dosagens do concreto. Este ensaio é para determinar o teor de umidade presente no solo. Este método utilizado é o método SPEED, onde é necessário 10 gramas de solo úmido, juntamente com 2 esferas metálicas e uma ampola de carbureto de cálcio, onde a esfera metálica irá quebrar a ampola do carbureto, assim, misturado com a água presente no solo, reagindo gerar um gás, onde será marcado pelo manômetro presente na tampa do SPEED. A agitação do SPEED sempre deverá ser de cima para baixo durante 10 segundos, até o manômetro estiver estável. Como podemos observar, a pressão achada foi de 0,20 kg/força, o que na tabela apresenta 2% de umidade. Esse ensaio é para determinar o teor de materiais pulverulentos em agregados, que no caso foi utilizada a areia. A peneira utilizada é a de número 200, com abertura de malha de 0,075 mm, e foram utilizados 500 gramas de areia. O ensaio consiste em cobrir essa areia com água e movimentar com as mãos. Fazendo isso, os materiais pulverulentos ficam suspensos na água. Depois disso, esse material é passado na peneira de número 200. Aí vamos observar a cor da água. Se ela estiver turva, indica que ainda tem materiais pulverulentos. São feitos ciclos de lavagem, até que todo o material tenha saído do agregado. Quando presente em grandes quantidades, o material pulverulento aumenta a necessidade de água, reduzindo a resistência mecânica do agregado, prejudicando a qualidade do concreto ou da argamassa, por exemplo. Por isso, antes de utilizar o agregado em uma construção, é preciso ficar atento às impurezas. Além disso, a norma determina que para esses agregados sejam utilizados em determinados fins, sejam realizados ensaios laboratoriais para garantir a qualidade e assegurar a segurança da construção. Bom, para esse ensaio de módulo de finura, precisa de uma estufa, balança, jogo de peneiras, agitador, ou então a própria pessoa pode agitar, uma escova de nylon ou pincel, cápsula de alumínio também para pesar o material. A finura do cimento é relacionada à dimensão dos grãos, porque eles têm influência na reação e na resistência mecânica, ou seja, quanto mais fino for os grãos de cimento, melhor será a utilização dele. E qual a influência da finura do cimento na sua reatividade? Os resultados mostram que o aumento da finura da escória gera um aumento nas resistências do cimento. E essa influência é particularmente importante para os teores de adição de escória,
maiores que 60%. Então, a importância desse ensaio de finura do cimento é porque se é verificado a existência de eventuais impurezas, vindas do envelhecimento ou hidratação pelo contato com a umidade do ar. E a maior dificuldade para a realização, assim, se limitando ao ambiente acadêmico, é que se houver algum erro humano, de, por exemplo, se encontrar um material passante menor que 0,05 gramas, ou tem que refazer ou tem que desprezar esse erro.